Não absorva informações negativas. A mudança de geração. As pessoas sempre ansiaram pelos bons velhos tempos. Com a idade, a vida de alguma forma parece piorar. As pessoas se voltam para relembrar a juventude e os tempos em que as cores eram mais ricas, as primeiras impressões mais vividas, os sonhos alcançáveis, a música era melhor, o clima mais favorável, as pessoas eram mais acessíveis e a carne era mais macia, para não falar de sua saúde. A vida era cheia de esperança, prazer e alegria. Depois de um certo número de anos, as pessoas começam a sentir que os eventos não as deixam tão felizes quanto antes. Piqueniques, festas, shows, filmes, comemorações, encontros, água morna do mar. Do ponto de vista objetivo, todas essas coisas ainda têm a mesma qualidade de antes. As festas ainda são divertidas, os filmes ainda são interessantes e a água do mar ainda parece quente. No entanto, a vida não é a mesma que costumava ser. As cores se desvaneceram, nossas respostas embotaram e o entusiasmo diminuiu. Por que é que tudo é muito mais maravilhoso quando somos mais jovens? Será mesmo que nossa percepção das coisas perde sua nitidez à medida que envelhecemos? Não perdemos a capacidade de rir, chorar, perceber o gosto e a cor, distinguir a verdade do engano ou diferenciar o bem do mal só porque somos um pouco mais velhos. Então, o mundo poderia estar gradualmente indo ladeira abaixo. Não, o mundo não está se deteriorando. As coisas só parecem ficar pior para certas pessoas. O que realmente acontece é que uma pessoa muda para uma linha de vida negativa que corre em paralelo com linhas de vida anteriores, onde tudo está tão bem agora como era antes de o indivíduo deixá-las para trás. Ao expressar insatisfação, uma pessoa sintoniza-se com as linhas de vida que a atraem e onde as coisas são genuinamente piores do que antes. De acordo com o princípio da Transurfing, o espaço alternativo tem tudo para todos. Em um setor, as cores da vida tornaram-se cinza, enquanto em outro a vida permanece tão brilhante e alegre como sempre foi. Uma pessoa que emana energia de pensamento negativo acaba sendo arrastada para um setor com um tipo de cenário diferente, mas o mundo permanece o mesmo para todos os outros. Isso é verdade não apenas em casos extremos em que alguém se tornou inválido, perdeu sua casa, seus entes queridos ou se tornou alcoólatra e arruinou sua vida. Na maioria dos casos, durante o curso de sua vida, uma pessoa desliza regularmente para linhas de vida onde as cores do cenário são mais opacas do que na linha de vida anterior. Quando isso acontece, a pessoa começa a relembrar como tudo era vivido e fresco anos atrás. Quando uma criança nasce, ela aceita o mundo como ele é. Uma criança não tem consciência do fato de que a vida pode mudar tornando-se melhor ou pior. Os jovens ainda não foram mimados e por isso são menos exigentes. Eles ainda estão ocupados com a tarefa de descobrir o mundo por si mesmos e aproveitar a vida porque têm mais esperança do que motivo de reclamação. Eles acham que a vida é muito boa e esperam que ela fique ainda melhor. Com o tempo, eles experimentam infortúnios e fracassos e começam a entender que nem todos os sonhos se realizam, que algumas pessoas estão em melhor situação e que precisam lutar por seu lugar ao sol. Com o passar do tempo, eles podem acabar com mais motivos de reclamação do que de esperança. O descontentamento e a lamentação tornam-se uma força motriz que empurra uma pessoa para linhas de vida mal-sucedidas. Expresso em termos de Transurfing, esse tipo de pessoa irradia energia negativa, que a transfere para linhas de vida que correspondem aos parâmetros negativos de sua própria energia de pensamento. A vida é menos satisfatória quanto pior você pensa que é. As crianças raramente contemplam se sua infância é boa ou não. Quando crianças, tomamos tudo como garantido. Estamos apenas começando a descobrir o mundo e ainda não adquirimos o hábito da crítica. O maior insulto que experimentamos quando crianças é não ser comprado um brinquedo muito desejado por um parente. É só quando ficamos um pouco mais velhos que começamos a ressentir o mundo ao nosso redor. Por nos preencher cada vez menos. Quanto mais reclamamos, piores são as coisas como resultado. Todos os que sobreviveram à juventude e atingiram uma idade madura dirão que muitas coisas eram melhores quando eram mais jovens. Esse é o paradoxo, você se depara com circunstâncias que o decepcionam e assim expressa sua insatisfação, o que agrava ainda mais a situação. Seu descontentamento volta para você como um bumerangue de força tripla. Em primeiro lugar, o excesso de potencial criado pelo seu descontentamento coloca as forças equilibradas contra você.
Em segundo lugar, seu descontentamento serve como um canal através do qual um ser pendular pode atrair sua energia. Em terceiro lugar, irradiando energia negativa, você muda para linhas de vida de uma vibração correspondente. O hábito de reagir negativamente está tão arraigado que os seres humanos estão começando a perder sua vantagem sobre outras criaturas mais abaixo na cadeia alimentar em sua capacidade de consciência. Uma ostra também reage negativamente a irritantes externos, mas ao contrário da ostra, um ser humano é capaz de regular consciente e intencionalmente sua relação com o mundo externo. No entanto, a maioria das pessoas não usa o benefício da conscientização, respondendo agressivamente ao menor inconveniente. A agressão é erroneamente interpretada como força, mas, na verdade, uma pessoa que opta por se expressar agressivamente pode, metaforicamente falando, estar tremendo impotente na teia de um pêndulo. Você pode pensar que a vida não é tão boa quanto costumava ser, mas a geração mais jovem pensa que a vida é maravilhosa. Talvez eles simplesmente não saibam como as coisas eram boas quando você tinha a idade deles. Dito isto, quando você era jovem, a geração mais velha também reclamava da vida e relembrava os bons velhos tempos. Esse padrão não pode ser explicado simplesmente pela tendência da psique humana de apagar todas as memórias negativas deixando apenas as positivas. A crítica é voltada para o momento presente, supostamente pior do que costumava ser. Se você aceitar o fato de que a vida está piorando a cada ano que passa, então você teria que concordar que o mundo deveria ter simplesmente desmoronado há muito tempo. Um número incontável de gerações se passou desde o início da história humana e cada uma acredita que as cores da vida se desvaneceram. Muitos velhos lhe dirão com absoluta certeza quão melhor a Coca-Cola costumava ser. A Coca-Cola foi inventada em 1886. Imagine o quão repugnante a Coca deve ser agora se tem sido consistentemente piorando na qualidade desde então. Ou talvez o paladar enfraqueça com a idade, embora isso dificilmente seja o caso. De qualquer forma, o velho provavelmente lhe dirá como tudo o mais é de qualidade inferior hoje também, seja móveis, roupas ou qualquer outro item. Se o mundo fosse o mesmo para todos, depois de várias dezenas de gerações a vida se tornaria um pesadelo para todos. Então, como devemos entender a afirmação paradoxal de que o mundo não é o mesmo para todos? Todos nós vivemos no mesmo mundo composto pela realização material de linhas de vida alternativas e, no entanto, cada indivíduo experimenta uma alternativa possível diferente. Na superfície das coisas, existem diferenças óbvias no destino das pessoas. Alguns são ricos, alguns são pobres, alguns são bem-sucedidos e alguns estão lutando, alguns têm sorte e alguns azar. Todos nós temos nossa própria realidade pessoal dentro do mundo comum em que vivemos. Parece bastante simples, assim como existem bairros ricos e pobres em uma única cidade. O roteiro, o papel e o cenário diferem em diferentes manifestações da realidade. A diferença de cenário é mais difícil de rastrear. Uma pessoa olha para o mundo da janela de seu carro luxuoso, enquanto outra espia de dentro de um recipiente de lixo. Uma pessoa gosta da festa enquanto outra está consumida em pensamentos sobre seus problemas. Um vê um grupo de jovens felizes, outro em uma gangue de hooligans. Eles estão todos olhando para as mesmas coisas, mas as imagens que percebem diferem como o filme preto e branco difere da cor. Cada indivíduo está sintonizado com seu próprio setor no espaço alternativo e assim cada um vive em seu próprio mundo pessoal. Todos esses mundos existem em camadas que se sobrepõem formando o que entendemos ser o espaço em que vivemos. Pode ser difícil imaginar, mas nenhuma camada pode ser separada da outra. Cada indivíduo cria sua própria realidade e essa realidade se cruza e interage com o resto do mundo ao nosso redor. Imagine como era a Terra antes de qualquer criatura viva existir. Os ventos sopram, as chuvas caem, os vulcões entram em erupção e os rios correm. Então, de repente, nasce uma pessoa que começa a observar seu ambiente. A energia dos pensamentos dessa pessoa estimula a manifestação material de um determinado setor do espaço alternativo que representa sua vida específica neste mundo específico. A vida dessa pessoa representa uma nova camada no mundo. Então nasce outra pessoa que gera outra camada. Uma pessoa morre e uma desaparece, ou talvez se transforme, dependendo do que acontece além do limiar da morte. Estamos vagamente conscientes de que outras formas de vida existem em mundos paralelos de algum tipo. Vamos supor por um momento que não existam criaturas vivas nesses mundos, pelo menos não ainda.
Que tipo de energia estimularia a manifestação material do espaço que não continha uma única criatura viva? Só podemos adivinhar, talvez, uma vez que a última criatura viva morrer, o próprio mundo desapareça. Quem pode provar que o mundo existe se não há ninguém nele? Pois se não houver pessoas que estariam por perto para dizer que o mundo, no nosso entendimento, existe, não haveria mundo para falar. Isso é especulação suficiente por enquanto. Não queremos ficar atolados em conjecturas abstratas. Lembre-se, porém, que o transurfing é apenas um dos muitos modelos. Todas as teorias existentes sobre o mundo e a vida nele não passam de modelos. Lembre-se também da noção de importância e tente evitar projetar qualquer importância externa no modelo transurfing do universo, caso contrário, você pode se tornar um apologista de ideias fúteis e tentar provar a todos a verdade de sua própria visão de mundo subjetiva. A verdade é uma noção abstrata, pois só podemos entender algumas das formas e leis do mundo. Nosso objetivo aqui reside exclusivamente em obter o máximo benefício prático de nosso modelo preferido do universo. Agora voltemos ao tema das gerações. Ao longo de sua vida, uma pessoa ressintoniza sua energia da vibração de um setor no espaço alternativo para outro, transformando assim a camada de seu mundo pessoal. Quanto mais uma pessoa expressa prontamente seu descontentamento emanando grandes quantidades de energia negativa, mais fortemente se consolida a tendência de deterioração da qualidade de sua vida. Um homem pode adquirir grande riqueza material com a idade, mas não necessariamente ser mais feliz por isso. As cores de seu cenário poderiam desaparecer e a vida se tornar menos agradável. A geração mais velha e a mais nova bebem a mesma Coca-Cola, nadam nos mesmos oceanos, esquiam nas mesmas encostas das montanhas e tudo é praticamente o mesmo de muitos anos atrás. No entanto, o homem mais velho está convencido de que no seu tempo tudo era melhor e o jovem está convencido de que as coisas estão melhores agora e quando o jovem envelhecer a história sem dúvida se repetirá. Há desvios dessa tendência, tanto para melhor quanto para pior. Às vezes, uma pessoa só começa a desenvolver o gosto pela vida à medida que envelhece, e o contrário pode acontecer, um jovem de sucesso pode ir ladeira abaixo até chegar ao fundo do poço. Dito isto, em geral, as gerações concordam que a vida piora à medida que você envelhece. É assim que ocorre a mudança nas camadas geracionais. A camada da geração mais velha muda para uma linha de vida de pior qualidade e a camada da geração mais jovem segue gradualmente para trás. A mudança ocorre gradualmente, a cada vez partindo de um ponto de otimismo. É precisamente por isso que o mundo como um todo nunca se transforma em um inferno. Todo mundo tem sua própria camada, que eles mesmos escolhem. A essa altura, você terá uma visão clara de como a escolha pode ser feita em detrimento pessoal. Nos capítulos anteriores, já falamos sobre como evitar criar um inferno em sua própria camada de vida. Você também pode se perguntar se é possível para uma pessoa recuperar uma parte anterior de seu mundo, ou retornar a uma linha da vida que estava cheia de cor e esperança como era na infância. A técnica de transurfing pode ajudar nessa tarefa, mas antes de olharmos para isso, é primeiro útil entender como exatamente uma pessoa pode acabar mudando de uma linha de vida cheia de sucesso e esperança para uma linha de vida onde enfrentaria a pergunta: então como exatamente sua vida acabou assim?